Oi, Paz do gente, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer sobre Gênesis capítulo 13. 13. Olha, então, no último capítulo nós falamos sobre Abraão, né? Que ele foi chamado por Deus e ele sai da cidade do pai dele, de Terá, lá da cidade de Harã, né? Sai de perto de Terá, pai dele. E ele vai com Ló e os bens que ele tinha adquirido, e ele chega em Canaã, e ali ele fica entre Betel e Ai, e depois ele tem uma seca, né, na cidade, uma fome. E aí ele desce ao Egito. Ele chega no Egito, ele esconde de Faraó que Sara, além de irmã, também era esposa dele. Faraó depois descobre tudo, mas por quê? Porque Deus lançou uma praga sobre Faraó. Na Bíblia não relata, acredito que não tenha relato, a gente está até pesquisando isso, de que pragas seriam essas. Aí no último vídeo, sem querer, eu falei que as mesmas pragas lançadas no Êxodo foram lançadas contra Faraó nesse momento. Não eram as mesmas pragas, é que também lançou praga. Então, estou aqui corrigindo isso, porque na hora que a gente fala assim, a gente acaba errando alguma coisa e a gente corrige no próximo, tá? Então, não são as mesmas pragas, mas foram pragas que ele acabou recebendo por consequência de segurar a mulher de Abrão, né? Sarai ainda, Abrão e Sarai ainda. E aí, no final, ele volta para Betel, né? Entre Betel e Ai, e fica ali novamente, né, no mesmo lugar onde ele tinha a tenda no início, antes de ter fome sobre a terra. Então agora a gente vai ler aqui, o Gabriel vai ler o capítulo 13. Vai lá, Gabriel. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, levando a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali fizera, e ali invocou Abrão o nome do Senhor. Também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para que eles habitassem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Ló olhou e viu que era bonito, né? Aí achou que aquilo ali era a melhor coisa que escolheu. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o oriente. E o ocidente também. Aqui está o oriente duas vezes, mais. Não, Porque tradução errada online, né? Por isso que a gente tem uma Bíblia aqui que a gente fica sempre muito melhor. olhando. Porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E faria a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Tremendo, né? Então, quando Abraão sai do Egito, depois de ter tido aquele problema com o faraó, ele volta para Canaã. E aí chega lá, o pasto não era suficiente para os rebanhos dele com os rebanhos de Ló. E aí os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abrão.
E aí teve que separar. Aí separa. E aí Ló, ele manda Ló escolher. Quem escolheria o pior lugar? De jeito nenhum, né? Todo mundo escolheria o melhor lugar. Ló olhou para Campina, viu o melhor lugar, falou: vou ficar ali, tio. Diz que é como se fosse o jardim do Senhor, né? Ainda mais que Ló sabia que Abraão era abençoado por Deus. Então ele, como ele ia ficar sozinho, ele deve ter temido, né? E aí ele foi para lá também por questão de negociar, questão financeira também, por achar que ali, como estava próximo às cidades, né, de Zoar, de Gomorra, de Sodoma, tanto que ele botou as tendas dele até Gomorra, ele foi até lá. E aí ele se apartou e Deus mesmo assim promete para Abraão que daria norte, sul, oriente e ocidente para ele. Então o Senhor mesmo assim ele já promete para Abraão que daria tudo aquilo a ele. E a descendência dele seria como o pó da terra, como a gente tem visto aí que realmente é. E então ele disse: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carmerais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então Abraão sempre adorando ao Senhor. Como esse capítulo ele é muito pequeno, não tem muito o que falar dele, nós vamos dar continuidade para o 14. Para a gente falar um pouco também, que também é um capítulo que não tem muita coisa. Então hoje nós vamos fazer Gênesis 13 e 14, já que está falando de Abrão, e vamos dar uma continuidade para a gente poder não se estender muito nesses dois. Vai lá, Gabriel. Gabriel vai ler agora o Gênesis 14. Só um minuto. Peraí, só um minuto. Vai. Vai. Aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Berá, tá? e Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admar, a Semebe, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Por isso, ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Uzins em Rão, aos Emins em Savé-Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois voltaram e vieram a Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também todos dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram então todos os bens de Sodoma e de Gomorra com todo o seu mantimento e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ora, este habitava junto dos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Anê. Estes eram aliados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondendo ao rei de Sodoma, disse: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu,
nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que eles te tomem a sua parte. Então, houve ali uma guerra de 5 contra 4, a guerra dos 9 reinos, né? E eles... Ló estava no meio do caminho. Ló estava entre um grupo e o outro. Então, Ló foi lá só para se meter em crente. Ló se mete em... Se não fosse Abrão, ele teria se tornado servo mesmo do Kedorlaomer. Como é que é? Kedorlaomer. Oh, meu Deus, é um nome difícil. Kedorlaomer. Kedorlaomer, gente. Kedorlaomer. Nabucodonosor, Kedorlaomer. Então, então ele foi lá só... Se não fosse Abrão pegar naqueles homens e Deus, né? Na verdade, se não fosse Deus, né? A gente está falando se não fosse Abrão ser usado por Deus e ir lá, né? Ele teria ficado cativo, tudo por causa de briga de pastores, né? Você vê que a gente tem que trazer isso para o nosso dia e pensar muito antes de tomar decisões na nossa vida. E o que a contenda não faz também, né? Orar, pedir a Deus para dar a gente sabedoria, discernimento. Essa palavra, às vezes, a gente não entende, mas às vezes a gente perde a bênção ou se coloca em risco por causa de situações difíceis do dia a dia, que bastaria um tipo de uma relação um pouco mais pacífica dos dois lados, né? Você saber como lidar. Que tudo daria certo. É uma boa palavra pra gente, né, gente? Então vamos dar continuidade ao que fala sobre esse texto todo. Então, vamos lá. Os reis eram o rei de Siná, que é Anrafel, Arioque, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, e estes fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, que é o Zoar. Então, por que está escrito esta é Zoar? Porque Moisés, quando estava contando, ele estava contando no nome atual da cidade. O nome era Belá e se tornou Zoar. Então, vocês veem aí que já tem uma correção que Moisés faz. Por isso que às vezes confunde. Você tem que estar atento a esse tipo de entendimento. Moisés estava falando do que ele já conhecia, não do que era conhecido antes. Os nomes ele até trazia, mas ele trazia a informação atualizada para que o povo pudesse entender. Desculpa. Então, todos esses se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Quem é o Mar Salgado, gente? Qual é o Mar Salgado? Mar que não tem vida. O mar que não é mar, que as águas do Rio Jordão que preenche ali, que na verdade não é um mar, é um lago de água salgada, né? 10 vezes mais salgada que um oceano normal. Oceano. E ali, por que se chama Mar Morto? Porque a capacidade dele de 10 vezes a quantidade de sal, né? Não permite que produza vida. Porém, tem um achado científico que encontraram uma bactéria nas águas salgadas do Mar Morto. Nós vamos ver se a gente consegue achar isso para deixar na descrição para vocês. Mas então você vê ali que todos eles se ajuntaram no Vale de Sidim, ou seja, ali está descrito o local exato onde ficava essas cidades. Então não tem como a pessoa falar, não é ali. É ali, no Mar Salgado é o Mar Morto, né? De repente, se desse um nome de mar, podia até confundir, mas falando assim, a gente já sabe que é ali. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram. Ou seja, esses reis que se juntaram para ir contra os reis do grupo do Kedorlaomer, eles estavam servindo a Kedorlaomer. Sim. Então, eles pagavam tributo a Kedorlaomer. Então, por alguma razão, se rebelaram. Talvez porque não quisessem mais pagar tributo, quisessem ser independentes. Então, eles falaram, não vamos mais pagar nada. Aí, fizeram guerra. Né? Por 12 anos, eles eram escravos, né? Serviam a Kedorlaomer e decidiram não servir mais. E ao 14º ano veio Kedorlaomer. Então, 2 anos depois que eles não estavam mais servindo a Kedorlaomer, que esses reis, Kedorlaomer vem
e com esses outros reis e ferem esses reis que lutavam contra ele. Então, ele feriu aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Zuzins em An, aos Emins em Savé Kiriataim e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Depois eles tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei Sodoma, e o rei Gomorra, e o rei Admá, e o rei Zeboim, e o rei Belá, e ordenaram batalha contra eles no Vale de Sidim. Então eles já estavam criando, destruindo lá esses reis e voltaram contra ele também. Então, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Rafael, rei de Sinai, e Arioque, rei de Elazar, esses 4 reis se voltaram contra esses 5 aí. E aí foi uma guerra só, né? E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, não sei por que estava cheio de poços de betume, se era uma coisa armada pela guerra, ou se era natural, né? Acho que deve ser natural, porque natural, eles não né? deviam ter essa manipulação nessa época, não. E o Vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugindo os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. Caíram ali não significa necessariamente que eles caíram no betume e morreram. Isso pode significar também que ali eles foram mortos pelo grupamento dos outros reis. Outra né? vai dizer que eles ficaram presos no betume. E o restante fugiu para os montes. Então, tomaram todos os bens. Aí eles foram lá, tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, de todo o seu mantimento, e foram embora. E também tomaram a Ló, que estava no caminho de Gomorra, estava ali com tudo ali, e foram lá pegaram Ló. E agora eu vou ter paz, eu saí de perto de Abraão. Foi lá e quase morreu. Tiraram tudo de Ló. Tudinho, Tudo. Não aguento mais, meu Deus. Todas as fazendas, tudo que ele tinha, que foi causador de intriga lá, ele perdeu ali por aquele momento, né? Então tirou tudo de Ló, levou Ló, filho e seus bens e foram-se. Então veio né, enviado por Deus, né? Escapou e correu lá para falar para Abrão. Abrão, aconteceu isso. E esses 2 homens confederados de Abrão, que eram pessoas que estavam ligadas a Abrão, que fugiram para lá, eles contaram para Abrão, ou seja, acabaram salvando Ló. Ouvindo Abraão, se armou com seus criados e foi em defesa do irmão, né? Você vê o caráter, né? Você vê o caráter de Abrão. E olha quantos homens nascidos na casa de Abrão já existiam e já estavam armados, né, filho? Nossa. Né, filho? Olha, 318. Eu fiquei impressionado, porque eles são nascidos na casa dele, não eram só criados. Né? Eles eram servos, mas tudo nascido na casa dele, já tinham nascido ali. Né? Depois que ele saiu, que nasceu ali. Você vê o tempo que deve ter levado isso. A gente conta como se fosse uma coisa assim, que aconteceu ontem. Não, foi uma coisa longa, um período. E aí, 318 os perseguiu até Dan. Então, perseguiu esses homens todos e conseguiu encontrar eles. Quando eles encontram com eles de noite, eles e seus criados os ferem. Eles entram lá no arraial deles e ferem todos eles até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Ou seja, perseguiram até Dan, e de Dan até Obá, à esquerda de Damasco, eles feriram. A gente olhando no mapa, a gente entende melhor isso. E tornou a trazer todos os seus bens, ou seja, salvou tudo. Pegou tudo de Ló, todos os bens, o irmão, mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, morrendo de medo, né? Imaginando assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? Esse homem vai me... Não, pode ficar com tudo, só me dá... Pode ficar com tudo, só me dá os homens, só as pessoas que estão aí, as almas. Aí, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Ele voltou até ali. Aí, os reis estavam com ele, é o vale... Peraí, não mexe não. Senão eu perco todinho, porque a minha visão já não está muito boa. Aí vão lá e Savé, aí Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? De onde vem Melquisedeque? Nem eu sei. Quem é Melquisedeque, gente? Rei de Salém. Vocês não sabiam, gente? Não. Rei de Salém. Salém, que é Salém? Onde é Salém? Uma cidade ali do... Salém.
Em Salém está seu tabernáculo. O quê? E em Sião sua morada. Que Ali isso? despedaçou o arco, derrotado o valente na batalha. Vai! Bom, tá escrito Faz em aí, Salmo. Não, vai. Tá escrito em Salmo isso, pesquisa aí. eu sei. Mas pera, se Então, despedaçou o arco. Olha que o arco lindo. Chega Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho. Pão e e vinho. vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Gente, não mistério, existia né? só Abrão servindo a Deus, não, gente. Olha isso. Algum lugar aí tá escrito que ele não tinha início de dias nem fim. É muito interessante. Vamos continuar só pra Isso gente aqui é um achar mistério isso da aí. Bíblia, é um dos É mistérios um da mistério, Bíblia. a gente. E abençoou. Aí Melquisedeque vai abençoa Abraão. Para de bater, que então vai balançando Foi ali. mal, desculpa. Abençoou. Gabriel fica todo empolgado que ele. Vai. Aí ele abençoa e diz: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. É. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Aí Abraão vai pegar tudo que ele tinha e entrega de dízimo. Aí você fica tentando entender. O rei essa parte da Bíblia. de Sodoma chegou e disse a Abrão: Dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti. Não sei em que Por favor. momento que aconteceu. Se foi logo em seguida, se ele viu Abraão dando todos os dízimos para. Como tá dito ali, parece Pra que o Melquisedeque. jeito tá ali, né? Do lado. Não sei se foi assim, né? Mas assim, logo em seguida, não fala mais nada ali. A gente vai até pesquisar mais sobre Melquisedeque. Se a gente achar algo assim substancial sobre Melquisedeque, rei de Salém, a gente vai trazer separado uma coisa só sobre isso. Uhum. Vamos fazer um estudo. Finalmente um vídeo só. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Você vê, o rei de Sodoma chega para Abraão, Dá as pessoas. Abraão, me dá as pessoas e fica com os Eu bens acredito que as para ti. pessoas são as pessoas dele, no caso. né? Deve ter sido a família dele, né? Família. As pessoas próximas a ele. Por favor, me devolva minha família. Só fica com os bens, tá? A gente só tá querendo ir embora. Daí você pode Tá. ficar com tudo. Como se Abraão não pudesse ficar com tudo se ele quisesse. Naquele momento ali, Abraão poderia até fazer todos eles de servo, mas Abraão não deixa. Droga, droga. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Repete o que Melquisedeque fala, né? Jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Porque era Que ele sério, queria sério. exaltar o nome do Senhor e não o nome de outras pessoas. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, que é Ané, Escol e Manre que ajudaram, e esses receberam a parte deles, que eram os despojos de guerra, né? Sempre recebiam despojos de guerra. E esses tomem a sua parte, esses pegaram a parte deles. E os jovens são esses 318, tá? Eram jovens. 318 homens que treinaram e guerrearam. Gente, é tremendo. A gente vai depois estudar mais sobre Melquisedeque, rei de Salém. Se vocês souberem alguma coisa, traga aí pra gente. Pensem comigo, ele trazer pão e vinho. Tem alguma coisa aí que a gente precisa entender, porque é óbvio que pão e vinho traz alguma relação a Jesus Cristo, né? Então a gente vai estudar sobre Melquisedeque e no próximo a gente vai trazer um início assim sobre Melquisedeque e depois a gente dá continuidade ao capítulo 15, que o capítulo 15 vai falar também sobre Abraão. Ele já vai falar sobre o filho de Abraão. É a história sobre Isaac, sobre a serva de Abraão. Abraão vai até o filhos. capítulo 19, É quando né? Deus já promete um filho a Abraão, né? Então a gente vai ler e depois a gente vai ver se a gente faz 15, 16 também, como fizemos hoje, 13, 14, ou se a gente vai seguindo. Mas a gente vai tentar trazer alguma coisa sobre Melquisedeque, que nós ficamos bem curiosos.
Sim. E Vai fazer o 15 eu vou e o 14. colocar na descrição algumas coisas Não. também pra vocês. Vai fazer o 15 e o 16, né? A gente vai vendo se a gente consegue fazer. dá pra Um fazer. dia a gente viu. 16 aqui. A gente vai vendo e a gente mistura, Um dia a né? gente É. vê, a E gente o vê. Gabriel vai então terminar com aquela, com aquela com mensagem considerações, final, né? considerações finais Ah, tá. do Gabriel. Então, gente. Hoje foi uma leitura mais suave, né, mais tranquila, que tem esse mistério bíblico sobre Melquisedeque que a gente fica... Eu lembro de ter feito um seminário teológico sobre isso e é um mistério muito grande, é uma coisa linda. A gente não tem assim algo concreto do que pode ser, mas é bem interessante, a gente vai dar uma estudada sobre isso. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem com a gente aqui, estudando a palavra do Senhor, que nós possamos estar aqui juntos e que nós possamos ser como Abraão em vez de ser igual a Ló, né? Nós possamos ter sabedoria, porque se os irmãos forem observar, Abraão sempre agia com sabedoria. Ele não olhava as coisas pela aparência, ele não olhou a terra pela aparência, porque ele tinha certeza do que o Senhor tinha para ele. Então, ele simplesmente deixou, porque o que o Deus tinha para dar era muito maior do que aquilo que ele poderia escolher para ele. Se ele pensasse de uma forma diferente, ele teria brigado com Ló, falado, não, eu quero o Jordão. Entendeu? Mas não, ele foi sábio. Ele, não, você escolhe aí, Deus já disse que vai me abençoar, eu não estou preocupado com isso. Se você quiser aquela ali melhor, pega. Entendeu? Então, que nós possamos ser assim. É como aquela palavra que Jesus disse, que se Deus veste os lírios dos vales daquela forma linda, e esses lírios são da mesma forma que estão hoje, podem amanhã ser jogados no fogo, quanto mais a nós, né, que somos... Homens de pouca fé. Homens de pouca fé e que somos amados pelo Senhor a ponto dele dar o próprio Filho por nós. Então, se você está preocupado com alguma coisa da sua vida, que você está achando que não vai dar certo, fica tranquilo que o Senhor tem planos para a sua vida, planos de melhora, planos de coisas maiores, né? E às vezes não está na aparência. Canaã era feia, Canaã não era uma terra bonita, né? Não tinha nada ali. Nessa época não tinha nada, e Abraão simplesmente confiou no Senhor, e depois a Canaã foi uma terra que manda leite e mel. Então agora pode estar parecendo uma coisa desértica, mas o Senhor vai transformar numa terra que manda leite e mel. Amém, irmãos? Então é essa palavra que eu quero deixar para todos. Gente, viu? E é isso. Pode estar parecendo um deserto hoje, mas vai se tornar uma Vai terra mandar que leite e mel. mana leite e mel. Mas pera, Canaã. Confia no Senhor, né? Pera, Canaã? Isso, caminhando Canaã. eu vou Pera. para Canaã. Caminhando eu vou. Canaã? Agora eu não tô entendendo mais nada. Só um minutinho. Enquanto o Miguel tenta entender Calma, o que é Canaã não foi- Calma, deixa aí. Deixa eu... Não foi, Matsu. Vou fazer uma pesquisa. Não, Uma pesquisa aqui. Canaã. Deixa ele entender ali. Mas já foram feitas as considerações finais. Foi. Mas é porque... Mas Canaã não foi, gente? Isso é só o amaldiçoado? próximo vídeo, gente. Vai pesquisar. Gente, Canaã não foi. Achei. Voltamos. O Gabriel deu a pausa aqui pra eu achar. É porque eu queria... A gente cantou aquela estrofe, né? Em Salém está seu tabernáculo. E em Sião sua morada. E aí eu tava querendo achar onde está escrito. Está escrito em Salmo Salmo 76, versículo 2, né? Então aí a gente pode ler o capítulo inteiro, que é maravilhoso esse salmo, tá, gente? Salmo 76, capítulo 2. Então era só isso, gente. Já terminou tudo. Para, gente, deixa o o Miguel like, ainda se está inscreve. tentando saber o que... Ele está Mas, tentando pera, compreender. Canaã não foi Vai lá, amaldiçoado? Gabriel. Tchau, Pai do Salém. Senhor.